trabalhadores do Brasil. Getúlio Vargas é um político associado à esquerda por ter criado o trabalhismo e acabou se unindo aos aliados durante a guerra. Mas a relação dele com a guerra e o posicionamento político são confusos e mudaram ao longo deste período. O posicionamento de Vargas é extremamente controverso. O chamado Estado Novo da Era Vargas começou em 1937, após um golpe de Estado, enquanto se aguardavam as eleições de 1938. 7 anos antes disso, Getúlio já tinha dado um golpe de Estado conhecido como a Revolução de 1930, depois de perder as eleições para Júlio Prestes. Houve acusação de fraude das duas partes e eventos violentos de disputa pelo poder. Esse golpe contou com a ajuda de um movimento político-militar conhecido como tenentismo e encerrou a chamada República Velha, tornando Getúlio o chefe do governo provisório. 7 anos após a Revolução de 30 e como chefe do governo provisório, Getúlio não tinha intenções de sair do poder. As eleições de 38 seriam disputadas entre José Américo de Almeida, Armando Salles de Oliveira e Plínio Salgado, um integralista. Então, em 30 de setembro de 1937, Getúlio denuncia um suposto plano comunista para a tomada do poder, conhecido como Plano Cohen. O tal plano nada mais era do que um documento forjado por militares brasileiros com a intenção de instituir uma ditadura que seria justamente o Estado Novo. O documento era antissemita e anticomunista e atribuía à Internacional Comunista um plano para derrubar o governo por meio de greves, incêndio de prédios públicos e manifestações populares acompanhadas de saques, depredações e assassinatos de autoridades. Tudo foi forjado porque não havia nenhum candidato que agradasse Getúlio e porque não havia naquele momento a possibilidade de estender o mandato como presidente provisório. Essas intenções levaram Vargas a tramar um golpe de Estado juntamente com o general Eurico Gaspar Dutra. Algum tempo depois, o integralista capitão Olímpio Mourão Filho foi acusado de ter forjado o Plano Cohen, o mesmo que deu início anos mais tarde ao golpe militar de 1964. Vale lembrar que o integralismo era a versão brasileira do fascismo. Os integralistas, por outro lado, negaram a participação no golpe e culparam o general Góes Monteiro. Em 1º de outubro de 1937, dia seguinte à divulgação do Plano Cohen, o Congresso Nacional declarou estado de guerra em todo o país. Como podemos ver, a tática varguista foi muito parecida com a utilizada por Hitler, culpando os comunistas por tentativa de golpe. O Estado Novo foi instituído em pronunciamento em rede de rádio através de um manifesto à nação. Nesse dia, Getúlio instituiu o fechamento do Congresso Nacional e outorgou uma nova Constituição. A Constituição de 1937, que conferia a ele controle total do poder executivo, o que incluía nomear interventores para os estados, no lugar da eleição para governador. Sendo um ditador nacionalista, Getúlio tinha alguns posicionamentos em comum com os nazifascistas europeus da época, como por exemplo nacionalismo, anticomunismo, repressão política e tortura. A Constituição de 37 tinha a inspiração dos governos fascistas. O governo perseguia marxistas e anarquistas que, como sabemos, sempre lutam contra governos autoritários. Getúlio chegou a elogiar publicamente a Alemanha nazista por conta do nacionalismo, anticomunismo e posicionamento autoritário. A Polícia Civil e Polícia Militar da época chegaram a receber treinamento da Gestapo, a polícia nazista que perseguia opositores políticos. Em 1937, o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, compareceu a uma festividade nazista em Porto Alegre. Lutero Vargas, filho de Getúlio, era casado com uma alemã, o que foi visto publicamente como uma aliança entre os dois países. Na época, isso também contribuiu para a troca de correspondências cordiais entre Getúlio e Hitler. O governo nazista também investiu fortemente na difusão da ideologia nas colônias alemãs, convencendo os brasileiros descendentes de que também eram alemães e, portanto, superiores.
O nazismo era difundido através de jornais e revistas e também das escolas alemãs que seguiam o programa educacional da Alemanha, tudo financiado pelo governo de Hitler. A ideologia varguista também era eugenista e considerava pessoas brancas como superiores, mesmo porque o Brasil é um país que passou pela escravidão e tem como herança um racismo institucional. A ideia na época era de branquear a população através da miscigenação. A teoria eugenista brasileira não era nova, começou após o fim da Primeira Guerra Mundial. Obviamente, a teoria nazista de raça ariana branca e pura não poderia se aplicar a um país miscigenado como o Brasil. Além disso, o Brasil recusou vistos de refugiados judeus a partir de 1937. Isso aconteceu através de circulares secretas em que Vargas orientava diplomatas brasileiros a não conceder vistos de entrada para judeus e outras minorias consideradas indesejadas. E também entregou opositores políticos à Alemanha, como a judia alemã Olga Benário, esposa do marxista Luiz Carlos Prestes. Enviada de volta à Alemanha, ela foi presa e executada em uma câmara de gás no campo de Bernburg em 1942. Mesmo assim, ele tentou manter uma posição de neutralidade, mesmo que só nas aparências, já que tinha a intenção de se beneficiar tanto das relações com a Alemanha, maior parceiro comercial do Brasil na época, quanto das relações com os Estados Unidos. Essa neutralidade foi mantida entre 1939 e 41. A opinião da população se dividia entre o eixo e os aliados. Essa neutralidade teve fim em 1942. E isso aconteceu porque Vargas não queria cortar as longas relações com os Estados Unidos. Em 42, durante a Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro, a maioria dos países do continente decidiu condenar os ataques japoneses a Pearl Harbor, que aconteceram em 7 de dezembro de 1941, e romper relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão em 21 de janeiro de 1942. A verdade é que esse posicionamento por parte do Brasil e de Vargas aconteceu por causa de pressão e também vantagens oferecidas pelos Estados Unidos, que tinham planos de invadir o nordeste do Brasil caso achassem necessário. Essa operação ficou conhecida pelo nome Plan Rubber, que significa Plano Borracha. O plano previa invadir e ocupar a costa do nordeste brasileiro e a partir das praias de Natal. Nunca chegou a ser executado devido às iniciativas diplomáticas e comerciais bem-sucedidas. Depois de uma negociação, Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo em que o governo norte-americano se comprometeu a financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em troca, o Brasil permitiria a instalação de bases militares e aeroportos nas regiões Norte e Nordeste e também em Fernando de Noronha. O financiamento veio a calhar para Getúlio, que já tinha planos de industrialização para o Brasil. Logo após o acordo, a Marinha Alemã recebeu autorização para estender a guerra submarina aos navios mercantes brasileiros. E o mesmo aconteceu por parte da Marinha Italiana. Isso colocou um fim definitivo à posição neutra do Brasil. O país também forneceu borracha aos aliados, feita com látex extraído da Amazônia. Em janeiro de 1943, os presidentes Vargas e Roosevelt participam da Conferência de Natal, em que os primeiros acordos tiveram como resultado a criação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, um ano depois do Brasil se unir aos aliados. Isso aconteceu por pressão dos Estados Unidos. Os membros da FEB ficaram conhecidos como pracinhas e foram enviados à Itália em 1944 e 45 para se juntar às tropas aliadas. Foram mais de 25 mil homens enviados. Na mesma época, o governo abriu o Brasil para produtos e empresas americanas como Disney e Coca-Cola, assim como os cinemas foram inundados com os filmes norte-americanos. A Disney chegou até a criar o personagem Zé Carioca como forma de atrair a simpatia do público brasileiro. Apesar do alinhamento com os aliados e uma aparência de defesa de democracia, Getúlio implementou algumas práticas nazistas no Brasil, como a criação de campos de concentração para civis de origem japonesa, italiana e alemã. Não eram locais de extermínio em massa como na Alemanha, mas ainda assim eram prisões políticas contrárias aos direitos humanos com trabalho forçado. Até o fim da guerra, o Ministério da Justiça manteve 31 campos de concentração em Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Joinville e Rio de Janeiro.
Eram enviados para esses campos pessoas que chegavam ao Brasil durante o conflito e que eram consideradas inimigos, incluindo suspeitos de espionagem. Cerca de 5.000 pessoas foram confinadas nesses lugares. Com todas essas mudanças no cenário mundial e a queda do totalitarismo, o governo Vargas passa a ficar em uma situação complicada. Entre os pracinhas da FEB haviam 8 estudantes de direito da Universidade de São Paulo que participaram das manifestações pacíficas da oposição ao governo, criticando a falta da liberdade de expressão. Em 1943 surge um primeiro protesto organizado contra o regime em Minas Gerais, chamado Manifesto dos Mineiros. Conforme o fim da guerra se aproximava, a pressão pela redemocratização aumentou. Com isso, Getúlio dá anistia aos perseguidos políticos, incluindo Luiz Carlos Prestes e outros marxistas. Ele também instituiu a liberdade de organização partidária, marcou a data das próximas eleições para 28 de maio de 1945 e se comprometeu a eleger uma nova Assembleia Constituinte. Com isso, Getúlio começa a se aproximar da esquerda e lança as bases da ideologia que ficou conhecido como trabalhismo. O Partido Trabalhista Brasileiro foi fundado em 1945. O trabalhismo de Getúlio criou a legislação trabalhista e concedeu os direitos aos trabalhadores. Getúlio foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um movimento militar liderado pelos generais que compunham o Ministério do Governo, o que deu fim ao Estado Novo. Vargas foi substituído pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Em 1945, assume o novo presidente eleito Eurico Gaspar Dutra, o mesmo general que tramou o golpe de 37. Mas não foi o fim da linha para Getúlio. Ele venceu as eleições de 1950 pelo voto direto dos cidadãos. E 4 anos depois, sua história se encerra com seu suicídio antes de completar o mandato.